Uma tentativa de assalto a carro forte deixou 5 pessoas feridas durante troca de tiros em frente a uma agência bancária em Iracemápolis. Uma ação que mostra quantos bandidos estão articulados. Este é um dos destaques do Rio Claro Notícias de hoje, que vai mostrar também. Epidemia de dengue em Rio Claro chega a mais de 8.000 casos confirmados neste ano. Depois de decisão judicial, Câmara de Rio Claro faz mudanças no quadro, mas Ministério Público vai fazer nova avaliação. E no esporte vamos falar do adeus do técnico Muricy Ramalho, que deixou o São Paulo. O Rio Claro Notícias está começando. Parece uma história de um filme de ação. Ontem um carro forte foi alvo de uma quadrilha na porta de uma agência bancária em Iracemápolis. E a maneira como agiram e se colocaram durante a tentativa de assalto mostra como os bandidos estão articulados. Por volta das 11 da manhã, 3 bandidos armados com fuzis abordaram seguranças de um carro forte que tinha acabado de estacionar para descarregar dinheiro neste banco. Quando o vigia de dentro visualizou essas 3 pessoas chegando, ele sacou da sua arma e efetuou disparos contra os marginais. Os 2 vigias do carro forte entraram para dentro novamente do carro forte, fecharam a porta e começou uma troca de tiros entre os vigias e os marginais que estavam chegando. E nessa troca de tiros, disparos vindo pelos marginais, muito provavelmente, porque o ângulo de tiro, só os marginais poderiam efetuar esse tipo de disparo, acertaram mais 4 clientes que estavam no interior da agência, dentro do Banco Bradesco, fazendo pagamentos de contas lá na fila. Policiais militares e guardas municipais faziam patrulhamento aqui na região da Praça da Matriz quando ouviram barulho de disparos de armas de fogo de alto calibre. Quando desceram das viaturas, os policiais foram recebidos a tiros pelos bandidos. Havia um escondido aqui nesta padaria. Outro bandido estava escondido aqui dentro da agência, atrás dessa parede. Havia um outro atrás daquele poste lá adiante e mais 2 dentro da agência, próximos àqueles caixas eletrônicos daquele outro lado. Mas moradores da região contam que havia pelo menos mais 3 ou 4 bandidos dando cobertura aqui do lado de fora. As marcas de balas estavam por todos os lados. Os buracos deixam claro que a quadrilha usava armamento pesado, como fuzis, metralhadoras e pistolas. Esta mulher, que não quis ser identificada, usava o caixa eletrônico no momento do roubo. Nem sabia se era tiro realmente ou não, mas começou, né, o tiroteio. A gente se escondeu atrás da parede lá, ficamos ali escondidos, o pessoal que estava no caixa foi tudo para lá. A gente ficou ali, os tiros, muito tiro, foi muito tiro mesmo. As pessoas gritando, pedindo ajuda ali, ferido. Souza disse que estava a algumas quadras do local e viu os bandidos passando com as armas após o assalto. Eles passaram devagarzinho com as metrancas na mão, né? Apontando para tudo quanto é lugar. De 2 lados, os 2 carros, com os caras tudo com metranca na mão apontando, né? Pessoal. Aí como o pessoal saiu para fora do bar, que eles começaram a dar tiro para poder o pessoal recuar, para ficar um pouco com medo, né? Eles chegaram a dar tiros então lá? Tiraram para cima assim, entendeu? Não tiraram de dentro direto do bar, tiraram para cima para poder assustar o pessoal do bar. Aí eles pegaram a pista no sentido da Piracicaba. Do lado de fora, dezenas de curiosos observavam o estrago. Os moradores estavam assustados. Mas apesar da cidade ser pequena, crimes contra bancos não são novidade por aqui. Já teve explosão de caixas eletrônicas, né? Inclusive aqui já teve explosão a Caixa Federal, né? Teve outros casos complicados também, né? Com vítima, né? De acordo com a Polícia Militar, o estado de saúde mais grave é o do vigia do banco. Ele teria reagido aos disparos dos bandidos, que por sua vez revidaram e acertaram 3 tiros. Um no colete à prova de balas, outro no braço e um terceiro tiro na altura da bacia. O vigia foi trazido para a Santa Casa de Limeira, onde passou por cirurgia. Para o capitão da Polícia Militar de Limeira, a quadrilha é especializada nesse tipo de crime. Sabiam de todo o movimento da agência, tudo que estava acontecendo no horário do carro forte, onde abandonaram o veículo, que muito provavelmente tinha outros veículos já aguardando os marginais para aquele local. Algo muito bem planejado, só que, graças a Deus, não deu certo, né? Não levaram o dinheiro, mas infelizmente 5 pessoas foram alvejadas. Olha, o vigia do banco, ele passou por 2 cirurgias e continua internado em estado grave. Um outro homem que também foi baleado no tórax, segue internado, o estado dele também não é bom. Uma mulher grávida que foi baleada na perna, cliente do banco,
Ela passou por uma cirurgia e ainda não se sabe exatamente qual que é o estado dela, mas está estável, não se sabe se corre risco de vida ou não. E também outras 2 pessoas que passaram por ferimentos, sofreram ferimentos nessa ação dos bandidos, foram atendidas, mas a gente não sabe dizer exatamente qual que é a situação delas. Agora, essa ousadia dos bandidos é um tema para se discutir bastante, até porque eles seguem aí cada vez mais, Coronel Bela Gama, que está aqui comigo, coronel da PM, consultor de segurança pública, e o Adriano Marque, que é presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB, essa questão da ousadia deles, né? Como que a gente fica diante de bandidos desse porte? Coronel, por favor. Realmente, nós temos que levar alguns fatores em consideração. Uma característica de onde eles estão atuando, né, nessa modalidade criminosa que é o roubo a banco. Esses pequenos municípios propiciam, facilitam a ação deles, até pela maneira com que eles trabalharam, muito bem organizados, né, porque afinal de contas é o crime organizado que está por trás disso, e também a facilidade de eles se evadirem do local, de eles fugirem do local. Muitas vezes as cidades são cercadas por inúmeras rodovias, canaviais, e isso facilita muito o trabalho deles, o êxito do intento deles. Impressiona, Adriano, que trabalha com a segurança pública em nome da OAB, essa facilidade aparente. Parece que eles não têm medo de mais nada, né? Veja bem, não é nem facilidade. Eu acho que o Estado está sempre um passo atrás. O Estado não está conseguindo acompanhar a evolução do crime, como o Coronel Bela Gama disse, organizado. O Estado brasileiro, de um modo geral, ele não está conseguindo combater preventivamente com inteligência esse contexto. Eu acho que mudanças radicais terão que ser feitas desde o controle de dinamite, que hoje está muito fácil. Eu vejo explosão aí de caixa eletrônico todos os dias, né? E quando há uma reação do coitado de um vigia com um revólver de calibre 38, acontece o que aconteceu. É uma desgraça anunciada, principalmente em cidades pequenas. Então hoje o Estado ele vai ter que reavaliar o contexto desde a punição, né, dos mecanismos punitivos até a estrutura para acomodar esse pessoal de uma maneira mais severa, uma maneira mais organizada. Enfim, devemos começar a pautar, inclusive, aquele limite de pena, 30 anos aí de cumprimento de pena. Eu acho que isso tem que, ao invés de ficar se discutindo medidas paliativas, eu acho que sim, é um trabalho de inteligência, um lugar para guardar esse pessoal e por um bom tempo. 30 anos é pouco, até porque certamente deve ter alguém com muito know-how nesse tipo de prática que estende aí décadas de trabalho que a gente vê sempre em noticiário. Agora, coronel, a gente noticiou recentemente, infelizmente, aí, em Aguaí teve uma ação parecida já na rodovia, inclusive que um policial militar foi morto. A gente tem imagens dessa reportagem que a gente fez, também uma abordagem num carro forte, né, que a gente separou. E aí realmente eles foram para cima, né, e calibre de fuzil, enfim, eles estão muito bem armados, né? Sim, eles têm o princípio da oportunidade, né, e da surpresa. É bom nós frisarmos que existe uma rotatividade de modus operandi. O crime organizado, para angariar fundos, eles utilizam desses princípios que eu acabei de falar e também eles modificam o modus operandi, ou seja, agora o momento é rouba-banco. Daqui a pouco, quando o Estado agir proativamente, ou reativamente, nesse fator, eles vão mudar para roubo a carro forte. Daqui a pouco, quando se agir em cima dessa modalidade, eles vão para estouro de caixa eletrônico. Enfim, existe, na minha opinião, a necessidade urgente de fazer uma inversão. Ao invés de nós agirmos de uma maneira reativa, esperarmos a situação acontecer, existe uma necessidade urgente, no sentido amplo, como o doutor Adriano falou, de nós invertermos a situação e nós agirmos de uma maneira proativa, evitando que problemas como esse aconteçam. Como o capitão bem disse ali, no aspecto de não concretização do objetivo deles, foi bem sucedido, mas lamentavelmente essa ocorrência caminhou para o pior caminho que teve, que é a integridade física. Pessoas saíram feridas. Isso não pode acontecer nunca. E eles sempre vão observar e vão aproveitar dessa situação. Inclusive eles colocaram os clientes em fogo cruzado.
Adriano, isso mostra que eles não têm receio de nada, né? Atira e se tiver que pegar, pegou. Não tem receio de nada e o que me preocupa não é a sensação de insegurança, é a vivência da insegurança para essa comunidade, que é uma comunidade pacata, uma comunidade de uma cidade pequena, que são pequenos delitos que acabam apresentando no dia a dia e de repente um grande incidente de um efeito aí imaginável no dia a dia, na rotina desse pessoal. Você imagina hoje o psicológico da família dessa cidade. É muito difícil. Então o Estado tem que começar a se organizar preventivamente e andar um passo, 2, 3 à frente, como é país desenvolvido. O Estado já sabe que tem mudança de modus operandi, então o Estado já tem que começar a trabalhar isso e investir de uma maneira real para que a comunidade, seja ela de cidade pequena ou grande, comece a sentir o resultado dessa postura estatal que falta. Bom, realmente a gente noticia com tristeza uma situação dessa. Quero agradecer a presença dos especialistas aqui, o Adriano em nome da OAB, o Coronel Bela Gamba aí falando como consultor de segurança pública. Esperar que alguma coisa tem que ser feita, né? Com certeza. Sim, certamente. É claro que a Polícia Militar, existem tropas específicas para o combate, para a inibição de crimes, como uma força tática ostensivo rodoviário, equipes do choque, estão sempre prontas, mas lamentavelmente, como os marginais estão um pouco mais à frente, eles estão sempre utilizando dessa área física, utilizando os municípios destacados, estão um pouco mais longe dos maiores centros para poder concretizar o objetivo criminoso deles. Ok, muito obrigado pela participação de vocês mais uma vez e aí torcer para que mudanças aconteçam para a gente não ter mais casos tão graves assim. Muito obrigado, viu? Muito obrigado à TV Rio Claro em nome da OAB, e a atitude da população faz a diferença. A população tem que agir pacificamente, mas cobrar do poder público essa mudança e cabe isso a nós. Tá certo. Muito obrigado. Obrigado. Veja a seguir os números do novo boletim da dengue Rio Claro. Nossa equipe fez um balanço sobre os casos que começaram a ser registrados, o que confirma ainda mais a gravidade da situação. Daqui a pouco, no Rio Claro Notícias.